O tabernáculo de Moisés. Parte 22. No vídeo anterior, exploramos as cortinas e coberturas do tabernáculo, destacando os materiais e significados simbólicos de cada elemento. Discutimos como as cortinas de linho fino representavam a pureza de Cristo e o papel da justiça divina, enquanto as de pelo de cabra apontavam para o pecado e a expiação por meio de sacrifício. Hoje, continuaremos a explorar os simbolismos das cortinas e coberturas do tabernáculo, mergulhando mais profundamente nos detalhes revelados em Êxodo e Levítico. Veremos como o sacrifício do bode expiatório no dia da expiação e os materiais usados no tabernáculo apontam diretamente para Cristo, nosso sumo sacerdote e redentor. Vamos ao conteúdo. Quando houver acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então, fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para uma terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Depois, Arão virá à tenda da congregação, e tirará as vestes de linho que havia vestido para entrar no santuário, e ali as deixará. Lavará o corpo com água num lugar santo, colocará as suas vestes, sairá, e oferecerá o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar. Aquele que tiver soltado o bode, Azazel lavará as suas vestes, banhará o corpo com água e, depois, entrará no arraial. Levítico 16 do verso 20 ao 26. O Novo Testamento confirma a ideia de que o bode é um símbolo relacionado ao pecado no texto em que Jesus, ao ensinar sobre o dia do Senhor, disse que separaria os pecadores assim como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então, se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Mateus 25 verso 31 e 32. No número destas cortinas e no material destas coberturas lemos a respeito do pecado. As cortinas de pelo de cabra representam como o Senhor Jesus se tornou nossa oferta pelo pecado e recebeu em nosso lugar o salário do pecado, a morte. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que, nele, fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5 verso 21. Aquele que é o sol da justiça foi feito pecado por nós. Que contraste entre estas escuras cortinas de pelo de cabra e as cortinas brancas de linho fino. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, e quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Isaías 53 verso 10. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo, agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disto, o juízo. Assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Hebreus 9 do verso 26 ao 28. O comprimento destas cortinas era de 30 côvados. 30 é o número relacionado à idade para a consagração ao sacerdócio. O sacerdote deveria ter 30 anos de idade para poder ministrar. Jesus tinha 30 anos de idade quando começou seu ministério sacerdotal. E Jesus, quando começou o seu ministério, tinha cerca de 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Lucas 3 verso 23, que foi consumado quando foi entregue como oferta pelo pecado por nós na cruz do Calvário. Jesus foi consagrado para a vontade do Pai até mesmo para a morte na cruz.
Ele era tanto sacerdote quanto a oferta. A largura destas cortinas era de 4 côvados e isto nos remete à expansão do ministério de Cristo aos 4 cantos da terra. Ele é sacerdote, salvador e oferta pelo pecado do mundo inteiro. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3 verso 16. Já os colchetes eram de bronze, pois o bronze é característico do juízo contra o pecado. Isto nos revela que o uso dos colchetes de bronze nas coberturas de pelo de cabra era bastante apropriado. Faça também para a tenda uma cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho. Êxodo 26 verso 14. A próxima cobertura era feita de pele de carneiro e o texto fala expressamente que se trata de uma cobertura. A responsabilidade dos filhos de Gerson na tenda da congregação será as cortinas do tabernáculo, a tenda da congregação, a capa da tenda, a cortina da entrada da tenda da congregação. Números 3 verso 25. E os panos do tabernáculo, e a tenda da congregação, a cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho, a cobertura de peles de texugos, e o véu da porta do pátio, que está em volta do tabernáculo e do altar, e as cordas de todas as obras para o serviço do tabernáculo. Números 4 verso 25. O carneiro era usado como oferta pela culpa. Quando alguém pecar, e cometer uma transgressão, e de forma consciente, for à presença do Senhor, trazendo como sua oferta de culpa um cordeiro ou cabrito sem defeito, para a expiação do pecado, ele será perdoado. Levítico 5 verso 15, no holocausto. Tomou também o carneiro da oferta queimada, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Levítico 8 verso 18, e nas ofertas pacíficas. Também um novilho, e um carneiro, como oferta de sacrifício de comunhão, para oferecerem perante o Senhor, e uma oferta de flor de farinha amassada com azeite, porque hoje o Senhor aparecerá a vós. Levítico 9 verso 4. Também é chamado de carneiro da consagração. Tomarás um dos carneiros, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro. E matarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o aspergirás sobre o altar, em volta. Cortarás o carneiro em pedaços, e, lavando as suas entranhas e as suas pernas, porás tudo sobre os pedaços e sobre a cabeça. Queimarás tudo isso sobre o altar, é holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro. Matarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a orelha direita de Arão, sobre a orelha direita de seus filhos, e sobre o polegar da mão direita deles, e sobre o polegar do pé direito deles, e aspergirás o sangue sobre o altar, em volta. E tomarás do sangue que estiver sobre o altar, e do azeite da unção, e o aspergirás sobre Arão e sobre suas vestes, sobre seus filhos e sobre as vestes deles, e será santificado ele e suas vestes, seus filhos e as vestes deles. Depois, tomarás do carneiro a gordura, a cauda, e a gordura que cobre as entranhas, os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e a espádua direita. Êxodo 29 do verso 15 ao 22. O carneiro era usado na ordenação dos sacerdotes. Tomou também o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Levítico 8 verso 22. A primeira vez que a Bíblia menciona o sacrifício de um carneiro como substituto foi quando Deus providenciou um carneiro para ser usado como oferta em lugar de Isaque, o filho unigênito de Abraão, no Monte Moriá. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E iam ambos juntos. Chegando ao lugar que Deus lhe dissera, edificou ali um altar, e dispôs a madeira. Amarrando Isaque, seu filho, pô-lo sobre o altar, em cima da madeira. Então, estendeu Abraão a mão, e tomou faca para imolar seu filho. Mas do céu bradou o anjo do Senhor, dizendo: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então, lhe disse: Não estendas a tua mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, porque agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste o teu filho, o teu único filho.
Levantou Abraão os olhos, e viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres numa ramagem, e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Gênesis 22 do verso 8 ao 13. As peles de carneiro devem ser tingidas de vermelho. Vermelho é a cor do sacrifício de sangue e identifica a purificação do pecado. As peles de carneiro tingidas de vermelho eram a cobertura central do tabernáculo, apontando para a figura central da divindade, o Senhor Jesus Cristo. Estas peles simbolizam o sacrifício do Senhor Jesus e seu sangue derramado por nossos pecados. Ele é o nosso Redentor, o Carneiro da consagração que se submeteu à vontade do Pai e trouxe-nos a aliança eterna da salvação. Ora, o Deus de paz, que, pelo sangue da eterna aliança, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, Hebreus 13 verso 20. Vinde, então, e arruivemos juntos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isaías 1 verso 18. Na sua primeira vinda, suas vestes foram manchadas de vermelho pelo sangue da expiação. Na sua segunda vinda, suas vestes ficarão manchadas de vermelho, mas pelo sangue de seus inimigos. A primeira mancha refere-se à expiação, a segunda ao juízo. Na cena final do livro do Apocalipse vemos um cavaleiro num cavalo branco cujas vestes estão manchadas de sangue. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e guerreia com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e na sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E os exércitos que estão no céu seguiam-no em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Apocalipse 19 do verso 11 ao 14. E por cima destas uma cobertura de couro. Êxodo 26 verso 14. A última cobertura colocada sobre todas as outras era de couro. Assim como não há registro das medidas destas coberturas de pele de carneiro, também não sabemos as medidas destas coberturas. Estas peles de couro não tinham muito valor ou beleza. Portanto, quando as pessoas olhavam para o tabernáculo não viam nenhuma beleza. Somente os sacerdotes tinham acesso ao interior do tabernáculo e podiam apreciar sua verdadeira beleza. Isto se aplica exatamente ao Senhor Jesus Cristo quando esteve entre nós em sua primeira vinda. Como muitos se espantaram de ti, tão desfigurado, que de homem não tinhas aparência, e de forma, que não eras semelhante aos filhos dos homens. Isaías 52 verso 14. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, e, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos, e, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Isaías 53 do verso 1 ao 3. Estas são as 4 cortinas do tabernáculo de Moisés, a saber, cortina de linho, em número de 10, simbolizando a justiça. Cortina de pelo de cabra, em número de 11, simbolizando a oferta pelo pecado. Cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho, oferta substitutiva, pela culpa. Cobertura de couro, proteção e cobertura. Cristo é a cobertura da igreja, que é seu tabernáculo. A cobertura inclui tudo o que ele é, tudo o que ele diz e tudo o que ele faz. Sobre mim pôs o manto da justiça. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma exultará no meu Deus, porque me vestiu com as vestes da salvação, e me cobriu com o manto da justiça, como um noivo que se adorna com uma joia, e como a noiva que se enfeita com seus adornos. Isaías 61 verso 10. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.